Olá, meu nome é Fernando Perry. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com você hoje sobre um material da doTERRA chamado Viva. Eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre ele e a gente vai trocar uma ideia sobre o uso dos óleos no nosso dia a dia e a importância da gente entender um pouco mais como eles funcionam, como é que eu posso colocar ele na minha rotina para não só ter os benefícios dos óleos essenciais, mas para otimizar ao máximo o uso também desses óleos que são ferramentas muito interessantes para a nossa saúde. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou mostrar duas coisas para vocês. A primeira delas eu vou te mostrar aonde a gente consegue esse material. Se você digitar no seu navegador www.doterra.com, você vai cair nesse portal da doTERRA, que é um pouquinho diferente do que a gente está usando aqui no Brasil hoje para fazer o acesso ao seu escritório virtual, que é o mydoterra.com. Nesse portal a gente tem muitas informações, aqui você tem sobre os produtos, cada um deles, se você clicar você tem um pouquinho mais de informações sobre a empresa, sobre a parte científica, do uso dos óleos, sobre a qualidade dos óleos, os fundadores. Está falando um pouquinho também dos projetos sociais aqui, o Coimpacto, por exemplo, é da Bulgária, do Quênia, do Nepal. Mas o que eu estou aqui para te mostrar hoje é esse aqui, ó, o portal do consultor. Se você vier nesta aba e clicar em Empowered Success, a gente vai chegar aqui nesse material. Nós temos alguns materiais já disponíveis em português no site. O que eu vou falar com vocês hoje é esse aqui, chamado Viva. A sequência dele depois seria o Compartilhe, Construa e o Decole. Existem dois que não precisam ser nessa mesma sequência, que é o Ser Saudável Pode Ser Simples e o Soluções Naturais. Se você está chegando há pouco tempo na doTERRA, eu sugiro que você se concentre nesses três materiais: o Viva, Soluções Naturais e Ser Saudável Pode Ser Simples. Depois você vai ter tempo para a gente conversar, estudar um pouquinho mais sobre os outros materiais. Se você clicar aqui, você vai baixar, você vai fazer o download dele em PDF. Eu sugiro que você imprima. É um material muito interessante. Se você quiser também, no escritório virtual da doTERRA, você pode encontrar aqui na loja como ferramentas, literatura do negócio, esse classe em uma caixa. Então você pode comprar, ele já vem bastante material de estudo, quase todos esses guias que a gente comentou, o Vivo, o Compartilhe, o Construa, e ainda vem um óleo essencial, por um preço muito legal, que é R$ 69,00. Se você descontar o preço do óleo essencial, você vai ver que todo o material que tem nessa caixa está saindo por volta de 20, 25 reais. Mas só para você ter uma ideia, você tem 30 convites, 3 pacotes com 10 unidades de soluções naturais, 3 pacotes com 10 unidades do Ser Saudável Pode Ser Simples, 15 unidades do Viva, 10 unidades do Compartilhe, 10 do Guia Construa, 1 do Guia Launch, que é o Decole, e um óleo essencial de laranja-lima de 15 ml. Tá? Então essa é uma boa pedida também, se você quiser. Uma outra forma, você pode comprar só o Guia Viva e você vai comprar já um pacote que vem 10 unidades por R$ 12,90. Está saindo R$ 1,29 cada um. Bastante interessante, mas você também tem acesso, como eu te disse, no portal da doTERRA você pode baixar e imprimir ou salvar ele em PDF gratuitamente. Voltando ao nosso guia então. Esse aqui é o Guia Viva. Ele nos fala um pouquinho mais sobre a doTERRA. Então, o começo ele está fazendo uma introdução, né, falando, agradecendo e parabenizando você por ter escolhido trabalhar com a doTERRA. doTERRA significa dádiva da terra. Aí ele pergunta para a gente, né, se você está pronto para descobrir um pouco mais sobre o bem-estar consciente. Pense numa vida onde encontrar soluções naturais é simples, tendo à mão um guia de referências e uma caixa de óleos essenciais. Isso dá para a gente resolver aí 80% das suas prioridades de bem-estar. Nos momentos em que você precisa de um apoio de um especialista, faça parceria com um profissional que lhe dê suporte para encontrar as melhores soluções científicas e naturais. Uma das coisas mais importantes desse guia, na minha opinião, é justamente essa pirâmide de saúde que ele nos explica. Ele fala sobre o diagrama do estilo de vida e do bem-estar da doTERRA. Vou começar de baixo para cima aqui. Muito interessante e muito importante. Primeira coisa para a nossa saúde, eu vou me concentrar só desse lado aqui, depois a gente fala dos olhos,
é você se alimentar corretamente. Nada, nenhum tipo de produto vai substituir uma boa alimentação. Uma atividade física que esteja compatível aí com a sua idade, com o seu estilo de vida, e o descanso e administração do estresse. Então, essa base desse diagrama talvez seja aí o importante que nos mostra relacionado ao nosso estilo de vida. Um passo além, que muitas pessoas ainda não estão preparadas para pensar a respeito, é reduzir o acúmulo tóxico. O que a gente pensa a respeito disso muitas pessoas utilizam produtos de limpeza, maquiagem, perfumes, que são carregados de resíduos tóxicos, shampoos, desodorantes, pasta de dente. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão pensando nisso, já fazem utilização de produtos que são, digamos, mais sutis, mais leves, mais naturais. Mas tem muita gente que ainda nem parou para pensar a respeito disso. A partir daqui, a gente tem os nossos cuidados pessoais conscientes. É aí que vai entrar o que eu vou fazer pensando a respeito para melhorar a minha saúde. E os nossos cuidados médicos proativos, também que a gente costuma falar que é uma medicina de prevenção, para que você possa melhorar o seu estilo de vida, melhorar os produtos que você usa, fortalecer o seu sistema para que você não chegue a adoecer. Vamos juntar as duas coisas agora. Para a alimentação consciente, vamos lembrar que a gente tem dentro da doTERRA, nós temos vários óleos que são ingeríveis, que você pode ingerir. Alguns deles que você pode usar para dar sabor à sua comida, como a pimenta preta, a pimenta rosa, mas também lembrando que o Zengest, que está aí para ajudar a gente com todos os nossos problemas digestivos. Na parte dos exercícios físicos, né, o Deep Blue, antes ou depois dos exercícios, topicamente, pode ser bastante interessante para aliviar um pouquinho, dar um descanso, aliviar a tensão, prevenir câimbras e melhorar o seu rendimento no esporte, na atividade física. Para você administrar o estresse, a gente tem aqui o uso, por exemplo, da lavanda e do Balance, que são dois óleos muito importantes. A lavanda está muito associada a acalmar, tranquilizar, especialmente as suas emoções. E o Balance, que é um blend da doTERRA, uma sinergia, que ajuda a gente a trabalhar um pouquinho mais, desacelerar a sua mente. É chamado de um blend aterrador. Para, por exemplo, reduzir o acúmulo tóxico, algumas coisas que a gente pode fazer, os óleos cítricos, por exemplo, no ambiente ajudam a promover uma atmosfera positiva, o que também dá uma melhor qualidade do ar. E a gente pode usar o On Guard, associado ao Lemon, por exemplo. Eles fazem uma combinação muito interessante para você fazer alguns produtos multiuso para limpeza do seu fogão, da sua geladeira, da sua bancada, da sua pia. Também para a gente trabalhar um pouquinho mais com esse cuidado pessoal mais consciente, o On Guard e o olíbano, que é o frankincense, você pode difundir para ajudar a purificar o ar ou massagear o olíbano nas suas mãos depois de um longo dia de trabalho. Esse é um esquema que vale a pena a gente voltar sempre para ele e repensar um pouquinho no nosso dia a dia o que a gente pode melhorar. Na parte da alimentação, né, dê ao seu corpo o que ele precisa e ele vai se fortalecer. Isso começa com uma ótima nutrição, precisamos trabalhar, melhorar a nossa alimentação e você pode usar os óleos essenciais da doTERRA para dar mais sabor e também trazer benefícios extras para a sua saúde, como, por exemplo, o alecrim, o hortelã-pimenta e a pimenta do reino, ou black pepper. Nessa parte aqui do guia, ele inclusive nos traz algumas receitas, olha só que interessante. O mingau de aveia, o smoothie verde e para você colocar na sua água também. Eu vou deixar assim, se você quiser você dá uma pausa no vídeo depois, dá um print nessa tela ou baixa lá o material e você vai ter essas receitinhas também para você poder fazer na sua casa. Na parte dos exercícios físicos, né? Os exercícios são extremamente importantes para a nossa saúde, melhorar o alongamento, melhorar a força, o nosso sistema circulatório, cardiovascular. É muito importante que você faça atividades físicas de acordo com a sua saúde, a sua idade e o tempo que você tem. Existe, por exemplo, na doTERRA, a gente está para chegar aqui no Brasil, ainda não chegou, o shake que ajuda você se você está precisando perder peso,
mas nós já temos o óleo do Smart Sassy, que é muito importante se você tem os óleos que vieram de outro país, como dos Estados Unidos, ele chama Slim Sassy, aqui no Brasil Smart Sassy. Esse óleo, o Smart Sassy, ele é um óleo termogênico, ele é um óleo que ajuda com o metabolismo. Muito legal quando você não só está nesse processo de perder peso, mas também para ajudar você a despertar, a dar mais disposição para fazer a sua atividade física. Você vê que depois, por exemplo, nós estamos pensando no pré-treino, né? Mas num pós-treino, a gente tem uma ideia muito interessante de você utilizar o Deep Blue, seja o óleo para fazer a massagem ou o rub, e também o Breathe, que é muito interessante. Eu cheguei a utilizar e utilizo sempre o Breathe quando a gente vai para a academia. Você passa ele um pouquinho, cheira, eu faço assim na narina, aqui na região perto do nariz, e ele dá uma despertada, a gente acorda e você percebe a sua respiração melhor. Ele também tem aqui para a gente 2 receitas, que depois você dá uma olhadinha nessas receitas, que são também interessantes. Em relação ao descanso e ao controle de estresse, costuma-se dizer que 80% das doenças sejam resultado de um estresse constante, que envolve, às vezes, uma má alimentação, uma rotina muito cansativa, muito nervoso, atividade mental com pouco descanso. Temos aí uma receita para sais de banho, mas eu queria chamar a atenção de você dessa parte. Sobre o sono tranquilo, o lavanda e o serenity são fantásticos. Você pode usar num difusor, pode colocar numa gotinha de algodão, colocar embaixo do seu travesseiro. Uma mistura que também fica bem interessante para relaxamento é a laranja-lima e o nardo. Você pode massagear nos pés e nas costas. Para uma respiração tranquila, o gagarejo com o On Guard e o difusor com o Breathe, ou também a ideia do algodão embaixo do seu travesseiro, também pode ser muito interessante. E se você não tem, eu sugiro que você tenha um difusor, lembrando que o umidificador não é exatamente um difusor. Se você usar o seu umidificador, ele pode acabar entupindo com o tempo, ele não foi feito para usar com óleos. O difusor da doTERRA, ele desliga automaticamente quando acaba a água, ele funciona por 1, 2 ou 4 horas, extremamente simples e prático, colocou a água, 2, 3 gotinhas, já está ali funcionando por um tempo. Na parte dos cuidados pessoais, a gente fala um pouquinho sobre você melhorar o seu estilo de vida, para você lembrar de beber água, para você se hidratar e também para você eliminar alguns produtos químicos que estão no seu uso do dia a dia. A doTERRA conta com uma linha que tem o creme dental e também o shampoo e o condicionador, que são com bases de vegetais com os óleos essenciais. Eu acho que vale a pena você experimentar se você está querendo alguma coisa mais natural, está querendo sair de alguns produtos que têm muito produto químico e resíduos químicos na sua composição. Nessa parte dos cuidados pessoais conscientes, é muito interessante você criar o hábito de usar soluções naturais como a sua primeira linha de defesa. Ninguém está dizendo que você não deve procurar o seu médico, o seu terapeuta ou utilizar algum tipo de remédio, mas a gente criar essa nossa ideia de como faziam os antigos, como faziam as nossas avós, como faz ainda a tradição ayurvédica, da medicina chinesa e tantas outras linhas de cuidado um pouco mais naturais. De você pensar na sua alimentação, na atividade física, no seu chá, no óleo essencial, nas ervas, para o seu uso do dia a dia. Existe toda uma linha Touch, que é uma linha roll-on que a doTERRA tem aqui no Brasil. Nós temos aí o Lavanda Touch, por exemplo, para acalmar e tranquilizar. Nós temos o Frankincense, que você pode colocar na planta dos pés para ter um efeito relaxante e acolhedor. O Deep Blue, antes ou depois de se exercitar. O melaleuca, para dar essa ação refrescante, também excelente para a pele, para suas unhas, para fortalecer as unhas. E o TerraShield, que é o repelente, que funciona aí para quando você está ao ar livre e quer evitar os insetos. Eles até falam para a gente, tem alguns óleos que são interessantes para você ter aí na sua bolsa, para você levar para a sua viagem, porque com eles praticamente você resolve uma série de pequenos problemas. Se você já conhece os nossos kits, se você não conhece, a gente tem alguns vídeos que eu vou deixar na descrição aqui para você e são interessantes. Um deles a gente fala sobre os kits da doTERRA. Esses aqui, praticamente todos, na verdade todos eles, estão no kit família, que a gente considera justamente
os óleos principais para a gente ter em casa. O lavanda, o Zengest, que é o blend digestivo, o hortelã-pimenta, o olíbano, o Breathe, que é o respiratório, o On Guard, que é a solução de proteção, o Deep Blue, que funciona também para dores e para aliviar a tensão, e o Melaleuca, que é fantástico para a nossa pele. Essa é uma coisa muito importante. Se você já é consultor, você precisa entender isso um pouquinho mais. Se você está chegando agora, é muito interessante refletir sobre isso também. A gente fazer uma pequena avaliação de bem-estar sua, das pessoas da sua família e das pessoas que você está querendo ajudar com os óleos essenciais. Primeira coisa, quais são as nossas prioridades de saúde, quais são as nossas metas para mudar. O uso da aromaterapia, dos óleos essenciais, é um convite para você fazer uma transformação na sua vida, modificar um pouquinho e ter algumas ideias mais proativas para a sua saúde. E quais são as soluções naturais que você precisa para isso? Então, você pode preencher quais são as suas prioridades, a sua meta para fazer essa mudança e o que você vai precisar para isso. Você pode criar o seu plano de bem-estar, de manhã, tarde e noite. Aqui já tem algumas ideias, não são os únicos, tem vários óleos que a gente poderia utilizar. Mas, por exemplo, o olíbano, o On Guard ou o limão pela manhã são excelentes. O doTERRA Balance tarde, especialmente final de tarde, para a gente dar uma aquietada quando chega em casa. E à noite, para dormir, Serenity, o nado e o lavanda tem uma atuação muito boa para melhorar o seu sono. Quais são outras opções de bem-estar que podem auxiliar na sua meta? Por exemplo, eu até falo aqui sobre tomar mais água, dormir, fazer exercícios, mudanças na dieta. O que você pode pensar sobre isso? E aí, pensando na ideia do nosso LRP, que seria a sua compra mensal, às vezes a gente já está na doTERRA e você fala, eu preciso comprar um óleo, depois você esquece. Essa é uma ideia de você deixar programado já para você os seus próximos 3 pedidos. O que você gostaria de fazer já pensando nessa mudança da sua saúde, do seu bem-estar, da atividade física? Quais seriam os produtos, por exemplo, que você poderia pedir e já deixar programado? Esse mês eu vou começar a trabalhar isso aqui, minha meta é essa, no mês que vem minha meta já vai estar um pouquinho melhorada, vou fazer isso ou aquilo. Eu teria isso impresso, se você pode pegar lá do material que eu te falei, você pode mandar imprimir só esta página e você pode a cada 3 meses aí refazendo ou fazer para as pessoas da sua família ou mesmo as pessoas que você está apresentando os óleos da doTERRA. Uma forma de personalizar isso daqui, enquanto pensando nos produtos que a gente tem no Brasil, a única exceção é o shake, que ainda não chegou. Por exemplo, alicerces para nutrição, você tem aqui os exemplos do que você poderia utilizar para ativar a sua energia ou aliviar, abrir um pouquinho mais a respiração, despertar, ou para você controlar o estresse, descansar. Então nós temos aqui as sugestões para você utilizar. Continuando elas no redução do acúmulo tóxico, produtos mais naturais, a gente está chegando a bastante produtos na doTERRA nesse ano de 2019 ainda. E para você proteger e restaurar essa linha Touch, que é facílima de você levar na sua bolsa, e você, como ele é roll-on, ele não vaza, fica bem interessante, fácil de aplicar, de forma tópica, já pré-diluído, para poder ser aplicado em qualquer pessoa. Eles nos falam aqui nesse guia sobre o programa de recompensa por fidelidade. A gente tem alguns materiais que falam sobre isso, eu vou te contar bem resumidamente. Lembrando que o programa de fidelidade é o LRP. As pessoas têm algumas perguntas mais frequentes sobre como é que eu faço para criar ou alterar. A gente tem um material sobre isso e um vídeo que eu fiz sobre isso que fala sobre o escritório virtual. E nós temos um material só sobre o LRP também, que você vai ter acesso como cadastrado, como parte da nossa equipe. Mas precisando, entre em contato comigo ou com a pessoa que te mandou esse vídeo, ela te mostra. Para cancelar o pedido é extremamente simples. Se você quiser devolver os produtos, se eles tiverem sido abertos ou usados, né, a doTERRA reembolsa 90% do preço. Mas ela te reembolsa 100% do produto que não foi aberto até 30 dias depois da compra. Você pode ter mais de um pedido de LRP? Sim. Quando você pode usar os seus pontos? A qualquer momento, a partir do mês seguinte que você entrou, até 1 ano. A partir de 1 ano, os pontos vão vencendo do mais antigo para o mais recente. As minhas despesas de envio, se você fizer um LRP acima de 50 PVs e fizer isso pelo site, você recebe 100% da despesa de envio em forma de pontos para trocar por produtos.
E se você fizer um LRP acima de 125 PVs, você pode ainda receber um produto gratuito, contanto que seja entre o dia 1º e o dia 15 do mês. Aqui fica bem resumidinho, né? Eu começo, lembra que quando você faz o LRP, você vai recebendo uma pontuação crescente. Ela começa com 10%, aqui tem um pequeno errinho, é 15%, tá? 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. Se você fizer pelo menos um PV naquele mês, você mantém essa porcentagem. Se você não fizer nenhum PV, você vai voltar para os 10%. Você não perde os seus pontos, mas você vai voltar a receber 10% em pontos para utilizar. Acima de 50 PVs, você mantém os seus pontos, aumenta eles. Então ele vai passar de 10, depois para 15, para 20, até chegar a 30%. Com 100 PVs, você já se qualifica para receber os bônus, e 125, entre o dia 1 e o dia 15, você recebe o produto do mês gratuitamente. Para resgatar os pontos, pode ser por telefone, mas pelo site você faz isso de uma forma muito simples. Aqui tem umas dicas que eu acho que são bem importantes em relação à eficácia. Use o guia de referência. Se você não tem, a gente sugere aqui no Brasil um livro chamado Modern Essentials. Se você não tem, sugiro que você tenha. Se você não sabe aonde adquiri-lo, entre em contato com a gente te orienta um pouquinho melhor. Os óleos funcionam diferentemente para pessoas diferentes. Então, se você não tiver resultado com um, é legal você experimentar um outro óleo. Tem pessoas que funcionam diferentes, reagem diferente. Tem gente que usa o lavanda para dormir, por exemplo, e não sente um efeito tão grande. Ela usa o Balance, ou usa o Serenity, ela vai sentir um benefício melhor. Você pode massagear, né, o local para ter um efeito melhor. Você pode usar um óleo carreador, se você não sabe sobre isso. A gente também tem outros materiais que explicam um pouco mais. A doTERRA sugere o óleo de coco. Isso facilita você espalhar o óleo pela sua pele e melhora a absorção dele. Planta dos pés, né, a sola dos pés, ou nas costas ou no umbigo são ótimos locais para você aplicar os óleos essenciais. Sobre segurança, evite o contato com os olhos, dentro do nariz e do ouvido. Dilua com óleo de coco fracionado, né, que é o óleo que a doTERRA sugere, mas existem outros óleos que você pode usar. Todo óleo vegetal pode ser utilizado como óleo carreador, como, por exemplo, óleo de linhaça, semente de uva, óleo de jojoba. E aí é legal que você veja, né, a doTERRA já mostra para você, tem um rótulo em todos os vidrinhos, se você puxar tem um rótulo que te fala se aquele óleo precisa ser diluído, se ele deve ser diluído para peles sensíveis ou se ele pode ser utilizado puro na sua pele. Também é importante lembrar que os cítricos, a gente deve evitar exposição ao sol depois de utilizá-los. Limão siciliano, laranja-lima, bergamota, limão, toranja, e todos os óleos cítricos são fotossensibilizantes. Legal você ler os rótulos e olhar os guias. Mantenha os olhos numa condição evitando a luz direta do sol e temperaturas muito extremas. Use os óleos em recipientes de vidro. A gente não deve utilizar os óleos em plástico. Existem alguns tipos de plástico que podem ser utilizados. O repelente da doTERRA, que é a Terra Shield, vem num plástico, porque ele é feito para você usar ao ar livre, e eles acharam que aí o vidro poderia ser perigoso se você cai, quebra. Mas, de forma geral, essas garrafinhas de água que a gente usa, copinho de descartável, é sempre interessante você evitar isso e utilizar com vidro. Os óleos da doTERRA são potentes, não pense que porque aquele vidrinho é pequenininho, você está acostumado com homeopatia, vai tomar uma dose única. A gente usa gotas. No difusor você põe 3, 4 gotas. Internamente, às vezes a gente usa de 1 a 3 gotas por dia. Então, menos é mais quando a gente fala de óleos essenciais. Se você chegou aqui e não conhece muito sobre a doTERRA, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui os nossos contatos, as nossas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você a respeito dos óleos, da empresa, dessa proposta de trabalho. Se alguém da nossa equipe, Você Essencial, te mandou esse vídeo, entre em contato com ele ou com ela. Eu tenho certeza que ele vai ter muito prazer em te atender e te explicar um pouquinho mais. Os próximos guias para você estudar, se você já está no pique de estudar um pouquinho mais, vai ser o Compartilhe e depois o Construa. Esse é o primeiro dos guias nessa sequência de estudo, que é o Guia Viva. Na descrição do vídeo também a gente vai ter um outro vídeo que vai falar só sobre os óleos essenciais, um que fala sobre perguntas frequentes,
a gente explica um pouquinho mais sobre os produtos e sobre a empresa, e eu vou te deixar um outro vídeo também que fala sobre a proposta de cliente preferencial ou consultor para que você possa utilizar, revender ou empreender com os óleos essenciais. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Abraços, tchau, tchau.